Grande abraço pro meu amigo, professor de filosofia, Nando Silva. Quanto ao vídeo que eu falei, que eu vou fazer e tal, acerca do Feyerabend, não sei se pronunciei correto, não estudei suficiente sobre ele, muito interessante a proposta, muito interessante. Vou trabalhar ele, inclusive, com Kierkegaard. Eu gosto muito de trabalhar Kierkegaard, mas gostaria de fazer uns comentários acerca dessa estrutura denominado método, né? Método científico. Tudo que está fora do método, por mais que siga a metodologia, no final das contas, se não se convenciona, o que é engraçado é o seguinte, se não se convenciona a própria evidência do que seja evidência, se você for analisar, que eu mostrei as contradições, né? Já viu no vídeo anterior, e a todos que assistiram o vídeo anterior, o vídeo da série de Nietzsche, eu falo sobre isso, eu faço uma crítica ao próprio método cartesiano, porque ele é contraditório, porra. Ele por natureza é contraditório. Então, Contra o Método é um livro que eu quero ler, com certeza deve ter na Amazon, onde tem o meu livro também, está aqui do lado, e eu vou aproveitar para fazer um merchandising. Estava ali meditando, estou em estado meditativo. É bom fazer vídeos em estado meditativo. Você tem mais insights. A coisa flui mais. Não nietzschianamente falando, não. Porque nietzschianamente falando seria uma coisa giratória, mais ou menos. Não sei se eu estou vendo certo, visualizando certo. Seria você ver um tempo infinito. É porque o cara ficou preso no método cartesiano. Tentou sair, tentou quebrar o sistema, tentou sair da Matrix, vamos dizer assim, né? Só que continuou linear. Aí ficou um tempo comprido ao infinito, onde as coisas se repetem infinitamente, né? No eterno retorno e tal. Que pra época devia ser uma ideia legal, mas porra, eu não sei se ele surtou justamente por isso ou pelos fatores que, enfim, é muita pressão, né? Você quando entra muito na viagem e você não tem por onde sair, ele não tinha. Sempre a bomba é sempre com quem começa um novo movimento. Na verdade, a gente tá meio que pegando carona em coisas que a gente já sabe que são mais sustentáveis, né? Por exemplo, hoje se trata de espiritualidade sem necessariamente estar apegado nem ao método científico, nem à religião. E a quê? Aí a filosofia vai e pega, porque não tem nenhuma teologia quando se trata de espiritualidade. A ciência, o método científico tem o seu, né? Seu ídolo, vamos dizer assim. Porque enquanto você não... Segundo o método científico, o próprio método, engraçado as contas, eu acho massa ficar achando os paradoxos do método, porque é divertido, é muito divertido. O próprio método, ele já leva você a um ídolo, que seria o próprio método matemático, porque ele é baseado num sistema matemático, que é abstrato, né? Uma coisa é... Vamos ver. Imaginemos que eu tenho aqui dois objetos iguais. Isso aqui, eles são diferentes, mas suponhamos que eles são iguais.
Se eu te pedir, me dá o número 2, e eu chegar com 2 objetos iguais, eu não estou te dando o número 2. A gente se refere a ele como 2, mas o 2 em si ele não pode ser dado nem recebido. Porém, pelo próprio método científico, ele é... Eu até coloquei aqui no livro. Achei muito interessante estudar... Eu estava estudando o Stuart Mill e depois entrei no empirismo clássico. A noção de que os humanos nascem com um conhecimento inato é rejeitada. Rejeitamos no início, quando a gente estava falando em Nietzsche, a gente rejeitou a ideia platônica de mundo das ideias, platônico-kantiana. Bem, é fácil refutar tudo isso, legal, beleza, tá? A gente fez essa refutação, a gente trabalhou nessa refutação, aí fez... Mas peraí, também não é para se afirmar que o conhecimento inato é completamente rejeitado. Eu faço uma pergunta, e o instinto? A cara fala assim, não, mas o conhecimento é aquilo que é adquirido, o instinto é aquilo que vem. Não, o instinto, por exemplo, por instinto, o cachorro ele não vai morder uma abelha porque ele teve o trauma de ter sido picado por essa abelha. Foi alguma coisa aprendida, mas ninguém ensinou. Mas ele tem isso, e isso é referido pelas pessoas como puro instinto. Aquilo que é inato é instinto, mas também não é conhecimento? Bem, porque o que é que define o que é conhecimento? Conhecimento tem que ser necessariamente aquilo que eu aprendi com alguém, ou com um trauma, ou conhecimento pode ser sim inato, como por exemplo o instinto ser um conhecimento inato. Por que não? O que é que diz que não? E aí eu botei a pergunta, eu estou lendo aqui porque eu escrevi. Por que não seria uma classe de conhecimento inato? O instinto. Isso só para dar um exemplo. A intuição, né? Certas coisas que a gente percebe. A consciência de ser no espaço-tempo como experiência pura. Você não precisa ser kantiano para poder você admitir que algumas coisas kantianas possam fazer sentido. Nem precisa ser nietzschiano para dizer que algumas coisas podem fazer sentido. Nem precisa ser lockeano para dizer que algumas coisas em Locke fazem sentido. Ou seja, você não precisa criar uma teoria necessariamente. Viver não é sobre criar teorias. Viver é um jogo. Viver é sobre criar jogos. Viver é sobre competir. E aí entramos em Kierkegaard. Kierkegaard fala no salto de fé. Hoje em dia se fala em salto quântico. Eu acho muito pobre salto quântico. Eu acho que a física quântica ainda nem toca nisso. A física quântica ainda está engatinhando no conhecimento. Porque o conhecimento, nós enxergamos 1 sobre 1 trilhão de avos do espectro de luz. Todo o resto é luz invisível. Ou seja, não vemos. Nos atravessa o tempo todo e não vemos. Ora, somos quase cegos, porque 1 sobre 1 trilhão de avos, nós somos quase cegos. Mas 1 sobre 1 trilhão de avos é porque o método não quer de forma alguma admitir nem o ser, que seria a eternidade, ou eternidades no plural, porque pode ser plural, nada diz que não possa,
Segundo, não admite a possibilidade do infinito, que não é necessariamente eterno. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é que o não espaço-tempo. Eternidade seria o não espaço-tempo. Seria uma dimensão não espaço-temporal. É só especulação também, pelo amor de Deus, especulação. Mas, porra, dá pra especular bem, né, se você não ficar amarrado. Percebe como você consegue especular bem se você não ficar amarrado? Criar uma teoria M com dimensões e tal e não ficar amarrado, desde que não fique amarrado a teoria M, que é a teoria que unifica as teorias das cordas. Porque há várias teorias das cordas. E a física clássica, assim, a física teórica, né? Física no campo acadêmico, não aceita, mas ao mesmo tempo flerta com essa ideia. Porque é muito tentadora a ideia de multidimensões. E aí tudo isso aqui vira pura bosta quando a gente começa a imaginar multidimensões. Então, o que acontece? Mas a gente precisa de uma singularidade para segurar. E a singularidade é aqui agora. Não tem nome. Dê a ela o nome que quiser. Deus não existe. Mas se perguntar, Deus é? Pode ser. Porque o que é, é. E o que não é, não é. Como disse Parmênides. Isso teve até um quê de poético, né? Pois é, hoje eu estou inspirado. Falou, meu povo, meus povos e minhas povas. Um beijo e até os próximos episódios da nova série, que serão mais sérios e tratarão dos filósofos. Eu estou pensando em criar uma série Luta Livre entre Filósofos. Seria interessante, né? Talvez. Pois é. Beijão e falou.